Amém, amados? Então, relembrando um pouquinho aí do que nós já vimos até aqui, né? Nós estamos trabalhando no caráter do discípulo. Estamos falando daquilo que ele deve ser e não naquilo que ele deve fazer. Porque é mais importante a gente estar preparados para fazer. Não adianta eu falar que eu vou sair, vou pregar, vou anunciar, vou testemunhar, vou ser modelo, exemplo, se eu não estou preparado para isso. Então, o propósito é esse, é moldar o caráter do discípulo, da discípula nosso, e fazer com que a gente entenda realmente qual é o nosso papel como discípulo de Jesus. Falamos de vários itens, falamos daquilo que a gente tem que aprender, das qualidades, das características, né? E agora nós chegamos naquilo que vem como o prêmio da nossa formação, aquilo que que Jesus veio nos trazer para que ele mostrasse para a gente quais são as características, né, de um discípulo que traz para ele alegria, que vai fazer com que ele seja realizado e feliz por todas as coisas que ele vem agora a fazer. Então, nós vamos falar hoje das bem-aventuranças, que é aquilo que Jesus falou no Sermão do Monte, lá no capítulo 5 de Mateus. Então, eu vou fazer a leitura desses primeiros versículos, Mateus capítulo 5, começando do versículo 1. Então, Jesus diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então vejam, meus amados, o Senhor Jesus está reunido com seus discípulos, né? E ele está fazendo o quê? Discipulando. Ele está exatamente fazendo esse trabalho de discipular. E ele, então, depois de tantas recomendações e tantas orientações a eles, e dizendo o que eles deveriam ser, ele vai dizer agora, como se fosse ele querendo dizer, tem um prêmio para isso tudo. Vocês têm um galardão por isso tudo que vocês estão fazendo, né? Vocês vão receber algo. Então, ele fala de bem-aventurança. Bem-aventurança é uma palavra que ela é traduzida de muitas maneiras. Então, muitos interpretam bem-aventurados como aquele que é feliz, ou aquele que tem felicidade plena. Eu, particularmente, gosto da que diz que é aquele que tem a felicidade do céu. Se Jesus está falando a respeito do reino do céu, então, a felicidade que ele menciona é a do reino do céu. E esta é a que nós devemos buscar.
mas ela está disponível para aqueles que se enquadram nas características mencionadas, e isso nos leva à recompensa. Então, eu, né, gosto dessa tradução, felicidade, bem-aventurado, felicidade do céu. É algo que nós ainda não experimentamos, nós ainda não vivemos essa felicidade. É algo que ultrapassa o nosso entendimento. Nós não podemos compreender o que vai ser essa felicidade plena lá quando nós estivermos. Então, ele vem dizer que nós somos bem-aventurados, temos a felicidade, mas ele diz quais são as características para ter essa felicidade. E ainda que a gente tenha, nós nunca vamos experimentá-la como ela será no reino dos céus. Então, aqui você veja, no versículo 2, né? Deixa eu passar aqui. No versículo 2, né? Qual é o propósito que Jesus está falando? Vamos começar no 1 aqui. Vamos lá. Jesus sobe um monte, assenta-se, os discípulos se aproximam dele, Jesus começa a abrir a boca e fazer o quê? Ensinar. E passou a ensiná-los. Esse era o propósito de Jesus, ensiná-los. Lembra que eu falei? A cultura do reino de Deus. Então, Jesus agora está ensinando, está ministrando sobre eles, para que eles aprendam. Quem estava com ele? Os seus discípulos. Aqueles que eram os que ele queria realmente fazer deles discípulos, pregadores, propagadores da palavra de Deus, aquilo que ele veio ensinar. Aí já no versículo 3, então, ele começa, né, falar das bem-aventuranças. E ele diz, então, começa dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas como pobres de espírito, bem-aventurado, feliz? Por que ele fala? Porque deles é o reino dos céus. Então, vejam, a gente considera pobre aquele que não tem nada, aquele que tem dificuldade de ter posses, de ter bens, de ter alguma coisa. Mas aqui, para Jesus, não é isso. Ele fala que pobre de espírito é aquele que se esvazia de tudo. Aquele que é humilde, essa é a palavra, é humilde de espírito. Ele tem um espírito essa palavra pobreza para nós traz um significado, um sentido muito, parece que é pejorativo, né? É pobre, não, mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando de uma humildade, né? Aquele que se esvazia. Então, ele está falando, vocês têm que entender que é do nosso coração, né? O pobre de espírito é aquele que tem um coração dobrado diante de Deus, quebrantado diante de Deus. Então, a gente pergunta, qual é o tesouro que a gente tem? Lá em Mateus 6:21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, ele está falando de um esvaziamento do coração das coisas do mundo e preenchida com as coisas que realmente têm valor no reino de Deus, né? O maior tesouro não está nos bens materiais, mas sim nos espirituais. Então, a gente não se orgulha daquilo que possui, mas reconhece que tudo vem de Deus, inclusive as materiais. Então, quando o nosso maior tesouro é carro, casa, bens, o nosso coração vai estar nessas coisas. Então, nós temos que escolher
e temos que dizer para o nosso coração qual é o nosso tesouro. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, nós temos que dizer para o nosso coração qual é o nosso tesouro. E nós vamos dizer, nosso tesouro está em Jesus, está nos céus, no reino de Deus. Nós não estamos descontando com os bens dessa vida, mas estamos esperando naquilo que nós vamos receber quando chegarmos lá no céu. Então, ser pobre de espírito é ter a humildade, o coração esvaziado das coisas desse mundo materiais que muitas vezes nos prende e colocar a nossa vida no Senhor. O apóstolo Paulo diz que ele tinha muitas coisas, ele tinha títulos, cargos, falava, parece que 4 ou 5 línguas, né? Um homem culto, mas o que ele diz? Considerei isso tudo como esterco, fala a palavra. Então, veja, ele, então, deu o exemplo de se esvaziar das coisas desse mundo para servir a quem? Para servir a Jesus. Então, esse é o sentido dos pobres de espírito, que deve ser o sentimento do discípulo de Jesus. No versículo 4, ele fala, bem-aventurados que choram. Mas chorar é bom? Mas por quê? Porque eles serão consolados. Então, queridos, o choro que é levado aos pés de Jesus, ele recebe o consolo de quem? Espírito Consolador. Jesus, quando subiu, ele disse, eu volto para o Pai, mas eu rogarei a ele para que vos deixe um outro Consolador, o Espírito Santo. Então, quando nós choramos, nos lamentamos, sem ter um respaldo, aquilo é um choro de dor, de lamento. Mas quando nós levamos aos pés de Jesus, apesar de ser o choro de dor, de lamento, nós teremos um consolo naquilo. Na nossa cultura machista aqui, brasileira, não sei se fora do Brasil assim, diz que homem não chora, né? Mas isso não é verdade. Jesus, quando estava ali, chegou ali e viu ali Lázaro, ali, né, que tinha morrido, diz que Jesus chorou. Então, esse choro que é levado aos pés de Jesus, como aquela mulher, né? Ela chorou aos pés de Jesus e, misturado suas lágrimas com aquele nardo puro que ela levava, ela recebe do Senhor Jesus e repreende aqueles que condenaram aquela mulher pelo aquilo que ela estava fazendo e diz, isso que ela fez vai ficar lembrado para sempre. Então vejam que tem fundamento quando a gente chora aos pés de Jesus. A próxima bem-aventurança, no versículo 5, ele diz, bem-aventurados os mansos. Por que os mansos? Eles herdarão a terra. Essa palavra mansa pode dar uma ideia errada, né, do significado dela. Às vezes a gente, o cara é manso, é bobo, não tem reação, é um cara pacato, mas é aquele que sabe reagir a situações adversas, são pacientes. Eu tenho pregado, tenho falado que nós demonstramos quem nós somos, não quando nós recebemos uma palavra, seja dura, uma crítica, uma ofensa, mas como nós reagimos a esta palavra, a isso. Então, ele está dizendo aqui que os mansos, aqueles que reagem de uma maneira sábia, né, de uma forma mansa, estes herdarão a terra. Essa expressão herdar a terra ele terá domínio sobre as coisas desse mundo. Então, nós não vamos nos sujeitar
Quando você recebe alguma herança, você passa a ser dono dela. Você a administra da maneira como você quer. Você a dirige da maneira como você quer. Então, ele diz que os mansos vão receber e vão ter autoridade sobre todas as coisas que são pertinentes a este mundo. Nós não vamos nos deixar levar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, porém, nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, porém, eu não me deixarei levar por nenhuma delas. Então, veja que coisa interessante, né? Jesus está nos ensinando a ser manso e não nos sujeitar às coisas desse mundo. Vou dar uma paradinha, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário a respeito do que já falamos até aqui, fique à vontade. Abre o microfone, como diz meu netinho, microfone, e vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ô, pastor, eu fiquei meio surpresa de descobrir esse significado do pobres de espírito, porque a gente tem o hábito de usar essa expressão totalmente ao contrário, né? Quando você fala, esse daqui é pobre de espírito, né? Quer dizer, ele não sabe nada. Na verdade, entre aspas, é um xingamento, né? A gente está diminuindo a pessoa. E é totalmente o inverso, né? Veja bem, aí a referência é a que espírito estou me referindo, né? O espírito do homem, né? Quando você não tem Jesus, é um pobre de espírito mesmo, não sabe nada, é um coitado. Mas ser pobre de espírito do Senhor é isso que nós estamos relatando aqui, né? Mais alguém? Quiserem falar, fique à vontade, perguntar. Vamos em frente? Então, vamos lá. Estamos. Vamos aqui agora, aqui no... Os mansos. Vamos para o versículo 6, que ele diz aqui: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Opa, coisa errada aqui. Vou corrigir aqui agora, senão eu vou esquecer. Ter fome e sede é algo que nós não controlamos. Ninguém fala, agora eu vou ter sede, e aí acorda com sede. Vou sentir fome daqui 10 minutos. Não, é algo natural, espontâneo. Nós estamos aí, daqui a pouco você fala, puxa, estou com uma sede, é água. Eu estou com, puxa, o meu netinho fala assim, estou com uma fominha, né? Ele fala, uma fominha e pai ama na barriga. Então, é algo que é espontâneo. Então, estes, né, são inconformados com a corrupção, com a violência, eita, faz as coisas correndo, né? Com a fome, com o terrorismo, com o autoritarismo e etc. Então, são aqueles que são inconformados com as coisas que acontecem nesse mundo, né? Nós sabemos que muitas coisas são bíblicas, né? Quando falaram lá, essa mulher podia ter vendido esse perfume e por 300 denários e dado aos pobres. E Jesus fala o quê? Olha, os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas eu não. Então, são coisas que tem, mas nos deixa indignados. Por quê? Porque nós não queremos viver com
corrupção, com violência, com fome, com terrorismo, com autoritarismo. Nós não queremos, não faz parte da nossa natureza essas coisas, né? Então, ou seja, todo tipo de injustiça para nós, ela não é bem-vinda, ela não é confortável para a nossa vida. E se todos desenvolvessem essa sede e fome de justiça, com certeza nós teríamos um mundo muito melhor, né? Então, Jesus, ele ensinou um novo conceito de justiça, e muitas vezes até contrariando a lei. Então, não é que Jesus veio e ele foi irresponsável, mas ele, quando trouxeram aquela mulher lá, disseram para ele, Jesus, olha, ela foi pega em adultério. A lei manda apedrejar. E aí, como é que nós vamos fazer? Então, ele mostrou que a justiça dos homens nem sempre é a mais correta. Deveria? Tá bom, a lei diz. Mas será que ela não merecia uma outra oportunidade para poder se arrepender, mudar daquela situação? José, quando encontra Maria e vê, e sabe, fica sabendo que ela está grávida, ele poderia mandar apedrejá-la. Mas o que ele preferiu fazer? Ele teve ali um ato de compaixão para a vida da sua mulher, porque ele amava. E aí o anjo veio e confirmou, olha, fica frio aí, não se preocupa não, isso aí é do Senhor. Então, essa fome e sede de justiça é uma metáfora, mas que ela expressa que é o que nós devemos ter. Nós devemos ter essa ansiedade pela justiça, esse desejo no coração de que a justiça sempre seja feita e prevaleça. Então, queridos, a gente precisa compreender o que é que Jesus está falando aqui, né? Ele está nos dando uma nova dimensão de justiça que nós não estamos acostumados. A nossa justiça, ela é diferente da de Deus. A nossa justiça mata, corta, isola, repreende, pune, prende, e assim. A de Jesus diz, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se você tiver sede e fome de justiça, você será farto, você será suprido, você estará satisfeito, você viverá com alegria no coração, desejo e aquela paz de saber que você pelo menos, né, pratica a justiça com o que Jesus tem nos ensinado. Como ele praticava, como ele mostrava, como ele fez, como ele agiu. Então, esse é o propósito daqueles que têm sede de justiça no seu coração. No versículo 7, ele diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu coloquei aqui aquilo que eu achei, para mim, a melhor definição de misericórdia. E, para mim, misericórdia é oportunidade. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre, ou seja, não importa o que você fez, onde você errou, qual foi o tamanho do teu erro, que pecado, mas ele sempre vai dar uma segunda oportunidade para aqueles que se arrependerem e pedirem perdão pelos seus pecados. Então, como eu falei aqui no exemplo anterior, né? Olha aqui um exemplo de misericórdia. Mulher adúltera. Deus deu mais uma chance para ela. O que ele falou para ela? Vai e não
peques mais. Estava dando mais uma chance para ela. Maria, o anjo foi lá e disse, olha, José, ela não fez nada de errado. A misericórdia aí foi com José. Então, aí perguntaram para Jesus assim, mas quantas vezes eu tenho que perdoar, Jesus? 7? E a resposta dele surpreendeu a todos, porque ele disse, não, 70 vezes 7. Então, não é uma expressão matemática para você fazer conta, mas é uma forma figurativa de dizer sempre, sempre nós temos que dar uma nova oportunidade para aqueles que errarem, pecarem, nos ofenderem. Então, a misericórdia, ela sempre virá acompanhada de compaixão. O que é isso? É dar uma oportunidade por amor. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos deu uma oportunidade por amor a nós, porque ele nos ama. Foi ele deu esta nova chance para nós. Amém? Dá uma paradinha. Perguntas? Colocações? Ô, Diga. pastor, mas misericórdia não é a gente sentir o que o outro sente, ser solidário? Veja bem, sentir o que o outro sente compaixão. Você sente compaixão daquela vida. Você se coloca no lugar dela e usa da misericórdia. Entendeu? Você tem que ter... O que Jesus fez? Ele teve compaixão de nós. Se colocou no nosso lugar. Aquela cruz era minha, era tua. Mas paixão, ele foi lá. E pela misericórdia de Deus, ele nos deu, Jesus, a oportunidade de voltar à condição primeira de Adão e Eva antes do pecado. Tá? Então, para haver misericórdia, tem que ter compaixão. Uma vem da outra. Porque você não vai ter misericórdia de ninguém se você não tiver compaixão, não tiver amor, não se colocar no lugar daquela pessoa. Porque eu pesquisei, né? Aí estava falando assim, a misericórdia tem origem no latim, né? E vem de compaixão. É a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente e aproximar o seu sentimento dos sentimentos de alguém, que tornando-se solidário com as pessoas. Sim, mas a compaixão tem que vir antes, Jailson. Senão, você jamais vai perdoar uma pessoa, vai dar uma nova chance para ela, se não tiver o amor antes. Se você não perceber que aquele coração merece uma oportunidade, entendeu? Porque você perdoar uma pessoa que você não tem compaixão, dizer, não, tudo bem, vou te dar mais uma chance, é algo muito superficial. Eu perdoo mais. É isso aí. Então, tá, tudo bem, vamos seguir em frente, pega a tua vida, tudo bem, sabe? Mas compaixão não, você sente amor por aquela vida, você usa da misericórdia. Aliás, a palavra misericórdia, você chegou a pesquisar aí, ela vem do latim e fala aí do latim, porque eu não lembro agora, não vou falar bobagem. Não, miséria é ter compaixão, e cordes é coração. Coração. Então, veja bem, então é aí, entendeu? Então, a compaixão está ligada à misericórdia. São duas coisas que têm que estar ligadas para que ela seja realmente, faça efeito e tenha realmente
seja verdadeira. Essa é importante. Ser verdadeira. Ok. Amém? Pastor, eu Amém. posso só comentar mais um pouquinho também? Fala. Pegando o gancho aí do Jailson, o pastor Hélio, ele pregou, né, aquela vez que ele esteve na igreja, falando sobre misericórdia, ele falou essa tradução aí do latim, que vem da palavra miséria e coração. Mas essa miséria, ela é o sofrimento alheio, né? E o coração é essa compaixão. É isso que o pastor Ricardo está falando. Então, é a gente ter compaixão pelo sofrimento alheio, né? E aí entra aí essa situação de englobar o perdão, né? Então, esse é o sentido aí da palavra misericórdia, aí da tradução do latim. Amém. Obrigado. Alex ia falar também? Então, eu super concordo com a definição, né, de oportunidade, né? Eu acho incrível, porque ser perdoado por homens é bom, ter a misericórdia de homens é bom, mas quem nunca se sentiu mal e pediu misericórdia para Deus, e realmente é uma nova oportunidade. É Deus olhar para você e falar assim, olha, não faz mais, parou por aqui, estou te dando mais uma chance, e vai lá e faz. Na prática é oportunidade. Ó, e a gente se esvazia, tira aquele peso das costas e vai embora, né? Agora, tem um outro porém também, né? A Bíblia fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E aí, às vezes, eu paro e penso, pô, será que eu posso, então, pecar 70 vezes 7? Não, a gente perdoa 70 vezes 7, mas não vai pecar 70 vezes 7 e pensar que vai ter oportunidade toda hora. Eu já passei situações da minha vida de me arrepender a tal ponto que eu pensei que eu não ia ter mais o amanhã. E eu recebi paz no meu coração. Então, essa definição, para mim, de oportunidade e misericórdia é incrível. Se tratando de prática, né? Não muita teologia, mas na prática. Vai, fica tranquilo, tô te dando aqui, assinei, tá? Já pagou sua dívida e vai embora. Amém. Isso aí. Amém, queridos. Vamos em frente? Mais alguém? Então, vamos lá. No versículo 8, né? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é limpo de coração? Ser transparente. Então, veja que a transparência do nosso coração nos leva a ver a Deus. Então, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, como pode um coração ser limpo e chegar diante de Deus com transparência, um coração que tem maus pensamentos, pensamentos de morte, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia? Como pode um coração assim? Né? Não dá para ver a Deus. Né? Então, ele diz, quem habitará no seu tabernáculo? Aquele que tem as mãos limpas e coração puro. E aqui vem uma outra colocação a respeito do nosso coração. Ele diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Está lá em Jeremias 17:9. Então, o coração, ele é enganoso. Muitas vezes a gente se deixa levar pelo nosso coração e acaba se enganando, fazendo coisas erradas, né?
perverso, quem o conhecerá? Então, a melhor maneira de a gente fazer é abrir o nosso coração para Deus, né? Ser transparente com Ele, colocar a Deus as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas limitações, crer que Ele é que vai nos ajudar. Então, Deus vai limpando o nosso coração. Ele vai transformando o nosso coração. Vai dando uma nova cara para o nosso coração. Ele tira o coração de pedra e coloca um novo coração, um coração de carne. Então, essa transparência com Deus, que muitas vezes a gente acha que pode esconder algumas coisas de Deus. Tem pessoas que acham que eu vou orar, mas não vou falar isso aqui, não. Não vou comentar isso aqui com Deus, não. Veja, a Bíblia diz que antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você vai falar. Então, a melhor coisa qual é? É abrir o coração. Davi, quando ele cai em si a respeito do pecado que ele comete, de adultério, assassinato, ele vai até Deus, lá no Salmo 51:10, ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele diz: não retires de mim o teu espírito. Então, ele está pedindo para Deus renovar aquele coração puro. O que é o coração puro? É isso aqui, o coração transparente, que ele não tem do que se envergonhar. Ele pode chegar, conversar com Deus, falar, sem precisar se esconder na moita, né? Como Adão e Eva tiveram que fazer. Por que eles tiveram que se esconder? Eles viviam ali, sempre ali andando, conversando com Deus, mas o que aconteceu? O coração deles foi manchado. Eles não tinham já o coração mais puro como eram. Por isso eles se esconderam. Mas Deus sabia onde eles estavam. Não, cadê você? Eu me escondi, sabe? Por que você se escondeu? Então, Deus vai espremendo, vai apertando para ver até onde a gente vai. E aí, o que acontece? Olha, a mulher que o Senhor me deu aí me fez pecar. Ele abriu o coração. Mas Deus falou: não, vou te dar uma nova chance, mas agora vai ser tudo diferente, né? Então, é essa a nossa interpretação aí. Coração puro, viu? Coração puro. Temos que ter o nosso coração puro. E é isso que Deus espera de nós, né? Limpos de coração. Versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quem age sem pensar, fere quem pensa antes de agir. Os pacificadores encontram resposta e solução, ao invés de procurar culpados. Então, ao invés de ficar apontando falha, querendo achar uma justificativa, querendo dar uma desculpa, né? Os pacificadores não, eles vão e primeiro acham uma solução, uma resposta para o problema. E aí, quando ele acha a resposta, aí então nós vamos tentar resolver o problema da origem do problema. Por que aquilo aconteceu? O que levou aquele fato a acontecer? Aí nós vamos descobrir quem errou e vamos chamar aquela pessoa e usar dos outros bem-aventuranças que nós temos. Somos pacificadores, usamos sede e fome de justiça, temos misericórdia por aquela vida, e aí então a gente vai resolver o problema e vai
criar um clima de harmonia novamente, apesar de ter tido um problema que era de ordem aí de conflito. Então, o pacificador é aquele que sempre põe, como a gente chama, né? A gente fala de pôr panos quentes, é isso? Mas veja bem, os panos quentes às vezes só encobrem o problema. Ele deixa embaixo do pano o problema. Mas nós falamos da transparência, né? Limpos de coração. Nós não vamos pôr panos quentes no problema. Nós vamos resolver o problema. Nós vamos eliminar o problema e celebrar o acerto. Então, quando você consegue resolver um conflito, um problema, você consegue chegar num consenso, não tenha vergonha de celebrar o acerto e elogiar as pessoas que contribuíram para que o acerto fosse resolvido, para que o acerto fosse encontrado, para que a solução fosse de comum acordo e todo mundo sai feliz e abençoado por isso. Então, esses são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Vamos para a próxima. Versículo 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurado que sofre perseguição, mas, Jesus, será que é isso mesmo? O senhor não errou aí, não? Tem a felicidade do céu, alegria de ser perseguido, mas ele está dizendo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Você está buscando a justiça. E muitas vezes as pessoas não querem a justiça. Nós estamos vivendo isso hoje, né? No Supremo Tribunal, a gente vê tanta barbaridade lá, e nós aqui ficamos nos remoendo sem poder fazer nada, vendo tanta injustiça lá. Né? Mas ele está dizendo que quem sofre perseguição por causa da justiça, porque você está buscando ser justo, você está buscando com que as pessoas sejam justas com você, ele está dizendo, deles é o reino dos céus. Esse é o que está apto a entrar lá no reino. Esse entendeu o propósito da cultura do reino de Deus. Então, o Senhor está dando aqui para a gente uma orientação do exercício da justiça. Né? Ele está dizendo que nós vamos ser perseguidos por isso. Porque as pessoas muitas não querem a justiça, não querem que seja feita a justiça. E assim, muitas vezes a pessoa acha que a justiça dela, como ela interpreta, aquilo é justo. Mas a verdadeira justiça vem de Deus. Né? Então, é isso que ele está nos fazendo entender. E vamos lá. Vamos aqui agora. Próximo item, versículo 11, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, o que seria injuriados? Alguém tem alguma ideia aí do que seja injuriado? A injúria provocar. Hã? Quando alguém te provoca, te deixa injuriado.
Pode Não colar, sei. pode colar aí, põe aí no Google, aí cola aí. A injúria é ofensa, né? É ofensa pessoal. Injuriar alguém é ofender alguém na sua honra, na sua pessoa. Isso, Pode ser um xingamento, né? isso. Você está invadindo a privacidade, falando uma coisa que não é verdade, né? Porque ele diz aqui, ó, injuriado e perseguido e mentindo. Olha, essa palavra aqui é fundamental, hein? Se quando estiverem falando alguma coisa contra você, te perseguindo, e for verdade, então não vale isso aqui, não. Isso aqui vale quando for Mas, mentira pastor, a teu respeito. desculpa cortar. A injúria também pode ser, não sei, não entendo muito de leis, né? Mas eu entendo que injúria também pode ser uma coisa que, tipo assim, eu sou cristã e aí não bebo álcool. Aí alguém pergunta assim, ué, não está bebendo álcool porque é cristã, é? Porque é crente? Isso também é injúria, porque ele está usando de uma coisa que eu realmente sou para me zombar. Ou não é? Eu não entendo muito de leis, né? Gostaria de ser esclarecida, mas eu entendo isso como injúria. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Injúria. Vamos lá. Olha, injúria é o ato de ofender a honra e a dignidade de determinada pessoa mediante o proferimento de um xingamento ou da atribuição de uma qualidade negativa à vítima, seja verbalmente, por escrito ou fisicamente. Injúria real. Então, eu entendo que esse exemplo seu, Marília, talvez não seja considerado uma injúria, né? Porque a pessoa está questionando a sua fé, né? Ela está, mas não está, olha, ofender a honra e a dignidade de uma pessoa, né? Então, eu acredito que isso, vamos dizer, seja mais uma contenda de ordem doutrinária, né? A pessoa não crê naquilo que você crê, né? Então, a pessoa, às vezes, questiona a forma do como você exerce a sua fé, mas não creio que seja uma injúria, né? Uma injúria é algo mais ofensivo, né? É algo mais pesado. Então, ele está dizendo, injuriado e perseguido, quando estiver mentindo, falando todo mal contra vocês, por minha causa. Então, aqui há 3 coisas importantes. Ó. Mentindo. Se a pessoa estiver mentindo, se ela estiver falando a verdade, está lascado. Tem que tomar cuidado aí para se consertar. Mas se a pessoa estiver mentindo e disser todo mal contra você por minha causa, você vai ser considerado bem-aventurado, bem-aventurada. Né? Então, quando a gente está defendendo a nossa fé, né? Fazendo uma apologia àquilo que nós cremos, estamos ali ministrando, testemunhando, seja lá o que for. Então, quando as pessoas nos injuriarem por causa disso, né, ele diz que nós seremos bem-aventurados. Então, por minha causa. Está falando da causa do reino de Deus, aquilo que nós estamos pregando, que é a cultura do reino de Deus. Versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui está algo, queridos, bem difícil, bem complicado para nós. Ele fala para nós nos alegrarmos, para nós nos exultarmos. E depois de tudo que nós vimos, a gente falar que
ainda temos que nos exultar e alegrar. Então, eu vou ler aqui o que é exultar para vocês. É experimentar, exprimir grande alegria, grande júbilo. Então, ele está falando que isso tudo que nós vimos, todas essas bem-aventuranças, se nós estivermos enquadrados nelas, é motivo de exultação e alegria para nós. Por quê? Porque há uma recompensa para nós que talvez não é aqui nesta terra. Talvez nós nunca seremos reconhecidos por esse motivo. Talvez a gente nunca receba algum prêmio, palmas, holofotes, troféus por isso. Mas ele está dizendo, é grande o vosso galardão nos céus. Então nós temos que fazer aqui, mas com os olhos lá na frente, lá no céu, lá onde nós vamos desfrutar de ter vivido isso aqui, de ter passado por tudo isso aqui e ter perseverado. Então, é muito importante que a gente veja que isso está sendo real na nossa vida. Então, essas bem-aventuranças, elas são para ser estudada, avaliada cada uma delas, e ver se nós estamos enquadrados nela. Porque é para os discípulos que Jesus estava falando. Então, gente muitas vezes tem uma mania, né, ou uma facilidade de apontar falhas dos outros, né? E a gente queria consertar o mundo, mas aqui o que nós estamos vendo é que nós temos que nos consertar primeiro. Nós temos que começar em nós. Esse conserto, essa prática da palavra, esse entendimento de que Jesus está ensinando, que nós podemos ser bem-aventurados, felicidade do céu sobre a nossa vida, mas precisamos estar atentos a tudo isso, né? Então, a gente gostaria que Jesus viesse e mudasse tudo, como os discípulos queriam que Jesus viesse e acabasse com o Império Romano. E muitas vezes nós ficamos esperando isso nos dias de hoje, que Jesus venha e acabe com essa corrupção, com esse governo, com o PT, queremos que acabe com isso tudo, mas ele não veio para isso. Não é esse o propósito de Deus, né? E ele nos capacitou para viver com tudo isso, passar por tudo isso e alcançar o nosso galardão. Então, nós temos que assumir o protagonismo da nossa história. Nós que temos que dirigir a nossa história para que lado nós queremos ir. Se você vai querer, eu não quero ser perseguido, não, esse negócio, eu não vou ter misericórdia, o cara me bateu, eu bato também. Você está deixando de exercer o discipulado de Jesus sobre a nossa vida. Então, se Jesus viesse e intervisse nessa história, ele estaria tirando aquilo que ele deu a nós. O governo, a autoridade sobre o mundo. Porque ele colocou sobre Adão e Eva ali e disse, olha, você vai governar sobre tudo isso. E ele agora não vai voltar atrás e dizer, não, peraí, você não tem capacidade, deixa daqui que eu resolvo. Ele não vai fazer isso. Porque não é esse o propósito, não é para este mundo que ele está nos preparando, mas é para a vida eterna. Então, meus amados, o que Jesus espera é que a gente aprenda a lição, entenda o propósito dele na nossa vida, né? E aí nós seríamos, se a gente resolvesse tudo com uma oração, Senhor, vem aqui, acaba com esse
esse manifesto, acaba com isso aqui, a gente se tornaria um robô. E a gente não ia fazer mais nada, ia ficar só dependendo, orando, e querer que Deus resolva. Mas ele não vem resolver as coisas deste mundo. Ele disse, Pai, não peço que os tire do mundo, mas livre do mal. Então, é isso que ele está nos ensinando. Então, a recompensa, o galardão, ele veio um pouquinho para frente daqui de onde eu parei de ler no versículo 12. E ele diz assim, vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o que é o nosso propósito, para que é que nós fomos chamados. Qual é o nosso objetivo? O que ele está querendo de nós? Então, ele está dizendo aqui, olha, nós somos o sal da terra, é aquele que traz o tempero, dá sabor ao mundo. Nós vamos dar sabor para esse mundo, sabor do quê? Daquele tempero dos céus, da vontade de conhecer o reino de Deus. Somos a luz do mundo, a luz ilumina, dissipa as trevas. E é esse o propósito de Jesus na nossa vida. Então, a partir do versículo 17, ele começa a falar de uma nova visão do cumprimento da lei, de como a lei deve ser cumprida, não ao pé da letra, como diz, mas agora usando de tudo isso que ele colocou, usando de compaixão, de misericórdia. Tudo isso é o que o Senhor Jesus está querendo de nós. Então, ele vai falar de uma nova aliança, de um novo testamento. Então, ele veio cumprir ou revogar as leis. Ele veio aprimorar as leis. Porque a lei era seca, era dura. Ele veio colocar o amor nas leis. Então, no versículo 20, ele fala de justiça. Da justiça do reino de Deus. Eles falavam, mas não cumpriam aquilo que eles falavam. Ele fala do relacionamento com os irmãos. Ele fala da fidelidade conjugal. Ele fala da honra à palavra. Ele fala da vingança, que não é nossa, mas é de Deus. E fala principalmente do amor ao próximo. Então, nesses versículos todos aí, tudo isso aí, está toda a estrutura da lei que Jesus veio implantar, daquilo que Jesus veio nos ensinar. E veio trazer para nós, então, uma nova cultura, um novo entendimento, um novo ponto de vista para que a gente enxergasse o que é ser um discípulo de Jesus. Amém? Amém. Comentários, perguntas? Ô, pastor, nesse versículo 12, certo? Então, quer dizer que é para nós nos alegrarmos, porque foi cumprido tudo até a vinda de Jesus? Né? Porque, pelo que eu vejo aqui, é isso, exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso. Os profetas que vieram antes de nós também foram perseguidos. Tudo isso que ele falou, eles passaram. Então, ele está dizendo, nós temos que nos alegrar. Se nós estivermos enquadrados nessas bem-aventuranças, seguimos a lei, seguimos a palavra de Jesus, nós vamos nos alegrar. Por quê? Porque nós vamos passar por tudo isso, mas o prêmio nosso não é aqui. O galardão nosso está preparado nos céus. Amém. Nós temos que ficar olhando para o que eu vou conseguir, o que eu vou ganhar com isso aqui. Nem as dificuldades, né?
Exatamente. Então, é isso que ele está dizendo. Está dizendo que nós podemos ser bem-aventurados, ter a felicidade dos céus, viver uma vida aqui, apesar das dificuldades, mas sempre olhando para aquilo que nós vamos alcançar lá na glória com Jesus. Amém. Tá bom? Tá, joia.